Hoje o tema é Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu quero que você abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Eu sou. E você sabe quem está falando. Jesus está dizendo: Eu sou. Eu sou. No tempo de maior conflito da igreja, no tempo de um mundo totalmente injusto, Jesus se manifesta e diz: Eu sou. O versículo, eu vou começar com o versículo 7, volta o 7. Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olhe para esse texto agora. Eu sou. Jesus se manifesta a você dizendo: Eu sou o Alfa, eu sou o começo. Eu sou o começo do começo. Eu sou o Ômega. Eu sou onde vai ter que chegar. É interessante que ele diz aquele que é, aquele que era. E não diz que é aquele que será. Interessante que um teólogo, Moltmann, diz assim, que os deuses gregos, eles são aquele que é, aquele que era e aquele que será. O Deus da Bíblia não, ele era, é e virá. Ele está vindo, ele está chegando, porque ele é surpreendente. Ele não é produto do passado, ele é o futuro pleno da eternidade invadindo o tempo. Eu quero que você olhe para Jesus agora, o Todo-Poderoso. Ele é surpreendente, ele quer surpreender você. Esse é um texto para você gravar bem. É interessante que o Apocalipse começa ele dizendo: Eu sou Alfa e Ômega. E o Apocalipse termina no capítulo 22. Ele termina dizendo, no capítulo 22, versículo 13, ele termina, eu quero começar no 12, olha só, capítulo 22, versículo 12. De novo, olha, eis que venho, sem demora, e comigo está o galardão, tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Gente, olha como que ele aponta para a igreja, depois você diz: eu sou o Alfa, e aqui diz o Ômega, o primeiro e o último. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Versículo 13. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. O texto começa dizendo quem eu sou. Interessante que quando você vai para a Bíblia, você descobre algo interessante. A Bíblia começa dizendo: no princípio, criou. Aí olha o que a Bíblia diz. João escreve: no princípio era o verbo. Quer dizer, a Bíblia coloca Jesus como o princípio do princípio. Eu sou, ele é aquele que é. Jesus se revela como aquele que é.
Ele se revela como o alfa, Ele se revela como o ômega, Ele se revela como o princípio, Ele se revela como o fim. Ele é o Cordeiro. Gente, Ele é o começo. Eu vou fazer uma afirmação aqui que eu gosto de dizer: Ele é o começo do começo. Alguém pergunta, qual que é o começo do começo? Jesus. Ele é o princípio, Ele é o alfa. Ele é a causa primeira de todo o universo. Houve uma época que eu estava estudando, quando eu morava em Maringá, na universidade, na UEM. Eu estava no curso estudando junto com o pessoal da psicologia. Eu me lembro que tinha um professor excessivamente ateu. E um dia ele chegou lá e trouxe um professor, um biólogo, para dar uma aula sobre a evolução e o ateísmo. E ele, durante 2 horas, ele acabou com toda a fé de todo mundo. E aquele professor saiu e aquele professor ali, ateu, olhou para mim e perguntou: quem é Deus para você? Depois deste estudo. Assim, na classe, na bucha, assim. 50 alunos. Eu só respondi uma coisa, eu disse: Deus é a causa primeira. Aí ele levou um susto. E ele disse, e aí ele fez uma pergunta muito tonta. Ele perguntou: quem que é a causa primeira da causa primeira? Ele disse: essa pergunta não tem sentido. A causa primeira da causa primeira é a causa primeira. Eu quero dizer para você hoje, a causa primeira é Cristo. Jesus Cristo é o começo do começo. Tudo começa no princípio. Ele diz: eu sou o princípio. A Bíblia diz que tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Sabe do que você precisa? Dele. Do alfa e o ômega. Ele é o que é. Ele é o que é. Ele é o que é. Princípio e fim. Ômega. Tem outro grande pensador chamado Teilhard de Chardin que dizia que Cristo é o ponto ômega. E nós temos que olhar para Ele, estamos chegando nele, Ele é a plenitude de onde temos que chegar. Então, ore para Ele agora. Eu quero que você compreenda: o eu sou é a sua glória, a sua presença, a sua realidade máxima. Cristo. Começo e fim. Interessante que Ele vai falar para os fariseus um dia. Ele está batendo um papo. Jesus era dialogal, né? Nós pastores estamos conversando que nós temos que conversar dialogalmente. Deus, você já notou que sempre Deus faz um diálogo na Bíblia? Cristo é dialogal, né? Ele está conversando com as pessoas e ele está falando sobre Abraão, e Abraão queria me ver, e ele se alegrou de ter me visto. Ele disse: espera um pouco, você nem conhece, você não tem nem 50 anos, e você diz que conheceu Abraão. E Jesus disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Como Jesus se revela como eu sou. Eu sei que muitas outras mensagens estão ligadas aqui, mas a minha é uma introdução geral. Eu fico pensando aqui, gente, a maravilha que é olhar para Jesus como eu sou. E Deus se revelou para Moisés como eu sou. Quando ele perguntou quem é, quando eles me perguntaram, diga para eles que é o eu sou. E Jesus diz: eu sou. Há um texto que eu quero convidar você para dar uma olhadinha, porque eu quero fazer disso uma mensagem bem prática e pastoral. Olhando para Jesus, você vai entender por que eu estou fazendo essa inferência lá em Moisés. Êxodo capítulo 4,
no versículo 1 e 2, Moisés está fazendo uma análise. Ele respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Eu quero que volte no 1. Pena que essa tradução não é a que eu gostaria de usar e nós não temos aqui em português. Tem uma tradução feita em inglês pelos jovens, para os jovens, que aqui onde Moisés pergunta, mas eis que não crerão, a pergunta é o seguinte: e se eles não acreditarem no que eu estiver falando? E se eles não quiserem? Se eles não acreditarem? Olha só o que ele perguntou: e se? Queria que você pegasse essa palavra, e se? Porque aqui no fundo ele está dizendo, e se? E se eles não acreditarem que o Senhor falou comigo? Essa é a ideia. Olha que Deus responde. Deus não responde para ele, Deus faz outra pergunta. Quando você pergunta para Deus, Ele te pergunta outra coisa. Perguntou-lhe o Senhor, o que é? O que é? Isso que tem na mão. Respondeu-lhe um bordão. Eu quero que você pegue a seguinte ideia. Moisés pergunta, e se? E Deus pergunta, o que é? Atenção. E se? O que é? O problema meu e seu é que nós, muitas vezes, estamos como Moisés, vivendo no e se. Mas Deus quer tirar você do e se e colocar naquilo que é. Você vive no que é ou no e se? Atenção. Gente, é muito sério o que eu vou falar agora. Deus quer tirar você do e se e colocar você naquilo que é. Para você entender o eu sou onde eu quero chegar. Nós estamos numa época de oração. Eu quero dizer a você, não importa qual a sua pergunta, Deus está chamando você para o que é. Talvez você tenha lutas e problemas e chega nesses 12 cestos cheios dizendo, e se? E se eles? E se os outros? E se as circunstâncias? E se não der certo? Irmãos, eu vivi muito tempo no e se. E eu preciso aprender a viver no que é. Porque viver no que é viver no eu sou o alfa e o ômega. Quando eu digo o que é, eu quero dizer que muitas vezes você diz, e se não der certo? Jovens estão aqui? Você vai fazer um exame e você diz, e se eu não passar? E aquele emprego, e se eu não conseguir? E se faltar dinheiro? Bota isso na cabeça. Todos vocês vivem isso. E se não der o resultado que eu pensei? É isso que Moisés está perguntando. E você vai fazer um exame. E se o resultado for o que você não quer? Não é só eu não, sabe, que vivo no e se. Aí Deus chega para você e diz, o que é? O que é? Você vai viver no e se? Ou vai viver no que é? O que é que você tem? O que é que você tem nas mãos?
O e se é fruto do seu deserto. Mas o que é fruto do que eu sou. Você vai viver dentro das suas dúvidas, ou dentro do que eu sou. Eu sou o alfa e o ômega. As pessoas estão em crise neste país. Sabe por quê? Porque todo mundo está com medo do e se. Mas eu quero convidar a igreja para viver no que é. No que é. Ele é o poderoso. Sabe por que eu parei de ver a maioria das notícias? Porque eu não quero viver no se. O mundo é especialista no se. Mas a igreja conhece aquele que é. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Traga seus pedidos aqui, para você não viver no si, mas viver no que é. O eu sou. Eu sei que muitas vezes você tem vivido, a gente foi acumulando, né? Medo, ansiedade, decepções. E se faltar recursos, rejeições, e se eu for rejeitado? Ouçam agora. Durante muito tempo eu disse: Senhor, muda-nos. Cristo é aquele que é o autor e consumador da nossa. Receba. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Coloca ali só para todo mundo olhar. 12, 2 de Hebreus, né? Olha só. Olha para Jesus. Olha para o Todo-Poderoso. Olhando firmemente para o autor, olha só. Princípio, alfa e ômega, e consumador da fé. Ele começou, ele vai concluir. Olha para Jesus. Eu quero dizer para você que viver em Cristo, sabe, é viver na totalidade de Cristo, é viver neste eterno agora, naquele que disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe, ele é o todo glorioso, ele é aquele que é. Você já imaginou o povo de Israel quando estava para ir para o deserto? Acho que todo mundo pensou, eu pensaria, você não pensou? E se isso não tiver água? E se faltar comida? Você não pensaria isso, não? No deserto? Aí sabe o que Deus fez? Com o bordão de Moisés, toca e sai água. Olha que coisa. Quer ver outra coisa? Deus dá maná. Você sabia que maná, o que significa maná? Maná significa aquilo que é. Interessante. Deus sustenta o povo 40 anos com aquilo que é. Agora, quer voltar no Novo Testamento? Jesus disse: eu sou o maná, o pão vivo que desceu do céu. Por quê? Eu sou aquele que é. É Ele que vai sustentar você. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então, no meio das suas orações agora, entre nessa dimensão daquele que diz: eu sou. Eu lembro quando Marta perguntou: eu sei quando acontecer, Ele vai ressuscitar. Jesus disse: eu sou, eu estou aqui. Eu quero dizer para você, Jesus é aquele que já chegou na sua vida, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele não será o ômega, Ele é aquele que conclui na sua vida o plano e o projeto de Deus. Ele é o ômega, Ele não será, Ele é o ômega. Ele é a resposta de Deus para você.
Orar nesses 12 cestos cheios é abraçar com aquele que é Cristo. 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 O Espírito Santo quer ativar em nós a realidade de Jesus. Você está pronto a ter um momento de oração agora? Abrir a sua mente, abrir a sua vida, abrir o seu coração, ser abraçado pelo Senhor. Fique em pé. Eu quero que você ouça o Senhor falando com você. Ele diz: eu sou o Alfa e Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o que é. Feche os olhos. Se você quiser mover-se também, trazer seus pedidos, eu quero que você entre naquele que é. Talvez o IC fez você escrever um papelzinho, mas aquele que é vai ser a resposta de Deus para a sua vida. Deixe o Espírito Santo tocar você. Deixe a mente do Espírito Santo tocar a sua mente. Deixe a cura do Senhor Jesus, a saúde dele ser saúde para você. Deixe a vitória dele ser vitória para os seus empreendimentos. Talvez você tenha tantos sonhos e projetos e muitas vezes está frustrado, mas Deus está chamando você. O que é que você tem? Senhor, só tenho algo, fé em Ti, no Teu nome, toda a minha dependência em Ti. Eu tenho o Senhor Jesus, eu tenho Suas promessas, eu tenho Sua palavra. Senhor, eu tenho o Teu Espírito. Eu tenho essa chave da oração para orar mais. Eu tenho adoração, Senhor, a Ti. Ou você vai dizer: Senhor, eu tenho uma história de tanto sofrimento, mas eu quero colocar agora em Tuas mãos. Ele vai dizer: é isso que eu vou trabalhar em você. Eu quero que você coloque suas dores, seus fardos, seus pesos nas mãos do Senhor. Aquele cajado para Moisés significava a sua história de vida. Então eu quero que você diga: Senhor, eu tenho a minha história de vida. Coloca agora nas mãos daquele que tudo pode, tudo faz e tudo tem. Feche os olhos. Senhor, Tu tens dito, Senhor Jesus, Tu tens dito: eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus, Tu és tudo em toda esta campanha, do começo ao fim. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o autor e consumador. O Senhor é aquele que começou e aquele que vai completar. Nós colocamos em Tuas mãos 5 pães e 2 peixes, porque é o que temos. O Senhor perguntou: quantos pães tendes? 5 pães e 2 peixes. Nas Tuas mãos é suficiente, porque o Senhor é aquele que é. Não somos governados pelas circunstâncias, mas é por aquilo que colocamos em Tuas mãos. Eu quero pedir, Pai, que os jovens coloquem sua inteligência nas Tuas mãos, suas emoções, seu corpo, seus sonhos. Alguns estão dizendo: só são 5 pães e 2 peixes. E o Senhor está dizendo: é suficiente. Porque estamos colocando nas mãos daquele que é o Alfa e o Ômega. Pai, quem sabe algumas de nós estamos dizendo: mas a nossa saúde é precária. Mas eu quero que você coloque essa saúde nas mãos dEle. Talvez você tenha um sistema nervoso tão abalado e você diz: Senhor, o que eu tenho é isso. Coloque agora nas mãos dEle. O que tens?
12 cestos cheios é você chegar e colocar nas mãos dele. É suficiente. Porque o suficiente não é o que você tem, o suficiente é quem ele é. É o que ele pode, o que ele promete, o que ele faz. Exorcize o medo, a ansiedade agora e ore para o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, aquele que vem em glória, aquele que move a história e o mundo. Poderoso Senhor, toca cada vida, cada mente, cada coração hoje. Como aquele menino colocou à disposição do Senhor 5 pães e 2 peixes, nós nesta noite, onde começamos a campanha do 12 cestos cheios, nós colocamos em tuas mãos o que temos. Os resultados são teus, as possibilidades são tuas, as promessas são tuas, o governo é teu. Colocamos 12 meses, como 12 cestos agora, nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, pelo que tu has de fazer. E hoje começamos a dizer: recebemos em nome de Jesus. Quem gostaria de dizer comigo: eu recebo em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.